noite a todos que vão ver esse vídeo. Vídeo 2. Quando Deus tem um chamado para a tua vida, os homens vão fazer tudo para parar esse chamado. Satanás vai levantar todas as bombas, digamos assim, todo tipo de ferramenta para poder parar o propósito e o chamado que tem para a tua vida. Então, o que ele vai fazer? Vai usar instrumentos, vai usar mentira, vai usar pessoas, etc, etc. Hoje fiz lembrar a alguém, eu disse, olha, muitas das vezes os crentes, o sangue de Jesus tem poder, pai. Gostam de ver pela aparência. E por querer viver por aparência, gostam de usar mentiras. Eu sempre aconselho as pessoas que estão ao meu redor, não use mentira. Não manipula as coisas. Há pessoas, amados, estragam igrejas para abrir suas igrejas, para darem a fundo e dizer que Deus abençoou, que são abençoados, afinal de contas é tudo uma mentira. Amados, Deus não está para buscar uma igreja, digamos assim, corrupta, prostituta, suja. Não, amados. E que eu noto no seio do gospel há muita maldade e inveja. Enquanto que você está a invejar, meu irmão, você pode ter. Porque Deus é um Deus que quer que as pessoas tenham paciência para nos tirar os maus caráteres, maus hábitos que nós adquirimos. Eu, pelo menos, eu sei o meu chamado, para que Deus me chamou. Mas eu noto no seio do evangelho, onde eu às vezes frequento, as coisas que eu vou vendo, que as pessoas são tão mentirosas. Por exemplo, alguém me pede uma ajuda e diz assim, não, eu gostaria muito que alguém da tua casa fizesse isso. Eu disse, não, essa pessoa não vai poder fazer. Porque essa pessoa sabia que tinha um risco grande nessa situação. Estava a empurrar alguém da minha casa. Eu disse, não, Deus vai dar a graça de uma forma que Ele vai querer fazer, de não fazer as coisas corretamente. E Deus deu a graça. E essa crente, que supostamente crente, já está a empurrar outras pessoas à frente. E é nesse contexto que eu digo assim, que às vezes nós vimos muita coisa passar no mundo. Não é pelo inconverso, mas é pelo próprio crente. É pelo próprio pessoas que estão dentro da igreja. Se tornaram corruptos, vulneráveis. Mas eu dependo também dos meus irmãos. Eu vou falar aqui mil e uma vez. Mas é tanta oposição dentro das igrejas, amados, que é uma coisa doida. Eu sempre digo, eu não preciso ter um cargo lá dentro, porque eu já tenho um cargo. O meu cargo é pregar mesmo para as casas governamentais, porque eu sei para que Deus me chamou. Para as pessoas que estão necessitadas. Porque assim, enquanto você está a lutar por um posto dentro da igreja, os governantes estão a saquear as nações. E eles também precisam de ajuda, porque eles estão cautivos na mão de Satanás. E é isso que eu vejo. Por exemplo, uma vez dessa, veio o filho de um dos primeiros-ministros da Índia, numa conferência. E como eu já disse, já falei às pessoas que já viram esse vídeo, que eu me converti, Deus me encontrou na minha casa, que eu era muito incrédula. E depois fui acompanhando as parabólicas do pastor do Brasil, vou repetir outra vez. Mas depois disso, eu fui cheia do Espírito Santo, por isso que eu sou apaixonada por esse Deus. Cada dia tenho mais vontade de conhecer Ele, porque desde pequena que Deus já me chamou. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, ou talvez um pouco menos, eu queria ser madre. O que me fez desistir de ser madre, acho que já falei aqui em alguns vídeos, é que uma moça que lia a liturgia com o padre Horácio, apareceu grávida. Ela não tinha noivo, não estava casada, e o bebê nasceu branco. E a moça daí desapareceu, não sei onde foi. E a outra, existia um lugar onde a gente também frequentava, nos Lagos das Heroínas, tinha uma casa das madres, e essa casa, a pia tinha entupido. E mais tarde ficamos a saber que a pia entupiu com condôminos. Então, foi um dos motivos que me fez eu começar a me descarrilar, não querer ser mais madre. Mas desde pequena sempre tive anseio. Eu não sabia que era santidade, mas me apartar das coisas mais, principalmente da imoralidade.
mas parecia ser impossível, porque o meio que me rodeava era um meio de perversão, pecado, imundícia, abortos, etc, etc, etc. E vendo tudo isso, chegou um momento que eu, do 16 para 17, escarlei-me e com 18 anos tive que me retirar aonde eu me retirei. Mas depois, mais tarde, em curto tempo, eu tive um encontro com Deus. E tendo esse encontro, então, nunca quis, até agora minha alma rejeita, de provocar rebelião, divisão dentro das igrejas, etc, etc. Mas o que eu notava, até agora noto, a primeira igreja onde eu estava, eu tinha sempre paixão de limpar a igreja, limpar o chão, é algo que eu gosto de fazer, casa de banho, para abençoar a casa de Deus. Mas isso meus pastores não me deixavam fazer. A única coisa que eu exigia era trabalhar na creche, porque as minhas crias estavam lá dentro, para controlar. Era uma mãe muito controladora, protetora dos meus filhos, porque eu não tive essa proteção, então quis dar nos meus filhos. E amados, dentro da igreja, há pessoas que vão lá dentro, se chamam irmãs, praticam bruxaria, para te fazer cair, te destruir. Amado, se você não estiver bem, podes crer que a tua vida vai ser um destroço. Isso eu tenho acompanhado dia a dia. Pessoas andam contigo, conhecem a tua influência, quando você lhes introduz nesse meio de influência, eles ficam tipo já que são os melhores. Começam a vir querer à frente das pessoas que eles queriam penetrar, começam a vir orar, porque o teu coração não está... Por isso eu detesto de pessoas que impõem a mão à toa. E nesse dia houve uma conferência de um pastor que se converteu porque ele gostava de queimar as igrejas na Índia. E o pai dele era um dos primeiro-ministros da Índia. Ele era o único rapaz, supostamente o único filho. Para ele também foi difícil, pedindo naqueles deuses. Então, ele não sabia que sofrimento. E ele tinha raiva dos crentes. E depois dele, um dia desses, já tinha queimado várias igrejas, estava para queimar uma igreja. Havia um menino, já me esqueci um pouco a história, que menino ou menina, que a mãe parece que estava acamada, era paralítica, estava muito mal. E os miúdos foram lá, a moça foi lá pedir para vir orar para a mãe. E ele, naquele momento, estava para queimar a igreja. O pastor disse, não, antes de começar, porque não estava assim cheio, vamos ainda para a tua casa para orar. Ele foi também acompanhar para ver. Fingiu que era tipo uma pessoa qualquer. E quando o pastor orou, ele disse que ele viu um poder sobrenatural entrar no corpo da senhora. E a senhora levantou. A Madre se converteu, depois passou uma dificuldade para mim, história grande. A poder no sangue, Jesus, Pai. A poder no teu sangue, a poder no teu sangue. Depois convidaram nessa cidade onde eu vivia. Amados, eu acho que já tinham falado coisa. E amados, o Senhor era uma pessoa que todas as pessoas que eu agarrasse na rua trazia dentro da igreja. Assim faz Satanás. Me zanguei com meus pastores, não, mas chorava bastante, até o ponto de eu chegar a fazer febres. Porque eu não sei o que estava a passar comigo, como eu já disse. Tudo que eu podia sentir era a presença, a glória de Deus, a unção. E por todos os dias, né, que eu busco a presença e peço sem oração para essa área. Porque eu amo a Deus todo o meu coração, amados. Me apartei do pecado por causa desse amor que sinto por Ele. E quando essa conferência começou, eu como já sabia que as pessoas estavam sempre a querer se meter comigo, eu fiquei na fila mesmo de trás. Estava cheio o lugar. E senti já como uma senhora queria vir já trazer tipo palavra profética, amado. Eu olhei ele mal. Vai sentar, tia. Que eu sei que Deus não está a falar nada, vai sentar. A senhora logo viu a minha posição, foi sentar. O pastor, que veio da Índia, não sei o que ele deu, ele vai até atrás, me encontra. E diz, vem, você, vem. Deus tem um propósito para a tua vida. Ele começou a falar, não vou falar aqui, né, para o público. Começou a falar e disse, olha, hoje mesmo eu vou ministrar contigo. Mas vocês têm que ver a cara das outras pessoas. E eu, com tanta vergonha, tanta aflição, eu dizia, não, mas eu não estou na ungida, não me ungiram para esse cargo. Ele disse, você já é ungida, já. Você tem um chamado. E por que as pessoas querem te esconder? Os pastores, meu Deus, quase que se mordiam. Naquele momento, Deus moveu uma glória naquela sala incrível. E depois saí dali, como já disse o pastor, não anda bem.
estava a morrer depois, graças a Deus, mas agora já perdoa a memória. E eu noto isso, amado, no meio dos cristãos. Mentirosos. Não digo todos, tem cristãos espetaculares. Mentirosos, falsos, uma falsa humildade. Enquanto você não tem necessidade, isso que eu acabei de falar com uma pessoa. Não importa como tu vives a casa, como tu vives. Se Deus quer que ainda fiques ali, tu vais viver aí. Mas ela ali está a formar um diamante. Está a formar alguém com um propósito. E talvez se não chegares no propósito, também só ele sabe. E isso às vezes eu vejo na igreja, uma maldade tão profunda, amados, que eu às vezes eu digo, puxa, pai, calúnia, mentira, opressão, mal olhar, amados, uma coisa doida. E isso está a destruir as casas governamentais, porque supostamente o que tinha que estar a pregar para os presidentes e ministros arrependerem-se somos nós. Não sei o que eles fazem. Satanás levantou suas servos e estão lá dentro. Mas, amado, Jesus está a vir. Essa vossa maldade, essa vossa maneira de seguir a maneira do mundo, quando alguém está a burlar, você também vai nesse mesmo. Amado, foge dessa Babilônia. Porque quando ele vir, vai ser pesado. Eu às vezes digo, pai, puxa, gostaria tanto que a igreja desse conta. Eu não consigo entender como é que eu era mundana, consigo enxergar as coisas assim. E vocês que já estão há anos, 60, 30, conseguiram abrir a porta assim para Satanás. Temos que ter muito cuidado, amados. Por exemplo, alguém me perguntou algo. Como é que é possível você conseguir entrar ali? Não. Pode ser que não vou falar é que eu disse não. Porque onde quer que eu vá, eu digo um status de pessoa, de mulher que eu sou. E eu sei quem eu sou em Cristo. Eu disse, puxa, uma cliente te falar assim, quer dizer que essa pessoa supostamente no secreto faz coisa. Mas tu fazes coisas no secreto. Mas sabe uma coisa, minha amiga? Os olhos de Deus estão aí. Estão aí. Por isso é que eu digo assim, eu sou uma pessoa que não deixo me intimidar por nada. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Não desisto das coisas por nada. Exceto quando Deus diz, filha, desiste. Sabe? É que às vezes a pessoa diz, puxa, a pessoa chega num sítio, é como se fosse que Satanás colocou um ódio nas pessoas. Uma maldade assim. Eu digo, pai, uai. Então, para vocês saberem, no sítio onde eu estou, houve uma ameaça tão grande, amado. Eu digo assim, uau. Uma coisa que eu tenho a certeza é da eternidade. Isso eu tenho a certeza absoluta, amados. Vocês veem a implicância com esse sítio onde eu estou a falar? Uma coisa que vocês devem saber. Nunca percam a fé. Confiam nesse Deus. Sejam loyais. Olha, as mulheres que tanto se meteram comigo quando era mundana, eu lhes digo assim, não quero ser mal criada nem ordinária, né? Porque eu tenho que ter cuidado com minhas palavras. Se vocês tivessem a oportunidade que eu tive no mundo, vocês já estavam vendidas a tudo e a todos. Mas nunca foi aquilo que eu quis. Não era aquilo que eu estava à procura. Eu estava à procura dele, o meu amado. Eu amo a Deus. E queira que vocês não acreditam, Ele é o dono do planeta Terra. É tão triste, amado. Você está lá fora, você já ora por satanistas, feiticeiros, agora. Ainda é mais triste quando você vai para a igreja, tem que orar. Porque eles são os mais perigosos ainda. Porque eles usam a palavra de Deus para te destruir. Triste.